Eu queria fazer esse vídeo aqui para a gente estar esclarecendo algumas coisas a respeito dessa data, a respeito dessa festa, o que é chamado de Natal, né? E porque a maioria das pessoas não faz direito à noção do que é a coisa, né? Trata-se de uma festa, de um momento de união com famílias, de presentes, de Natal, Papai Noel, Jesus Cristo, mistura-se tudo e de fato não se tem um esclarecimento sobre como chegamos a este Natal de hoje em dia, né? A realidade é que o Natal que nós temos hoje em dia é uma união, é produto, na verdade, né, resultado de um processo histórico, religioso e social que se deu durante a Idade Média, nos últimos quase 2000 anos, né? Nós temos aí uma série de sincretismos religiosos, evoluções históricas, processos sociais, processos folclóricos, que une-se isso tudo em algo que é um produto final, que é o Natal atual. Mas é complexo, é uma série de artefatos, desde Papai Noel, pinheiro de Natal, Jesus Cristo, presépios, guirlandas, os presentes, é uma mistura folclórica, na verdade. O Natal o Natal atual é uma aberração folclórica. Não que seja algo ruim, de fato, mas é uma aberração folclórica, vamos dizer, aberração entre aspas, um mix, uma salada mista de resultante de um processo histórico e de um sincretismo religioso, cultural, social do mais diversificado. Então, vamos começar a compreender passo a passo alguns dos elementos que compõem o Natal e a origem histórica desses elementos. A começar pela árvore, né, pelo pinheiro, que é colocado em todas as casas nos dias de Natal, a árvore enfeitada, né? E isso vem de uma série de tradições. No caso, na Idade Média, as árvores eram enfeitadas e faziam parte de todas as grandes festas. Por exemplo, das festas da cumeira, tradição adotada também no Brasil durante a colonização europeia. A primeira menção do uso de pinheiros na ornamentação das festas natalinas data de documentos de 1419. Nas vésperas do solstício de inverno, os povos pagãos da região dos países bálticos, né, que é o nordeste europeu, cortavam pinheiros e os levavam para seus lares, enfeitando-os para que, depois da queda das folhas no inverno, os espíritos das árvores retornassem. Ou seja, uma tradição pagã, né? Entre os egípcios, o cedro se associava a Osíris. Os gregos ligavam o loureiro a Apolo, o abeto a Átis e a azinheira a Zeus, né? Outros usos de árvores, né, em festividades folclóricas. Já os germânicos colocavam presente para as crianças sobre o carvalho sagrado de Odin, ou seja, a questão dos presentes que vão embaixo da árvore do pinheiro, né, são tradições nórdicas, germânicas, né, em adoração ao deus Odin do folclore nórdico, né. Ou seja, começando pelo pinheiro já é de tradição pagã, né, o uso de árvores adornadas, né, em festividades. É uma tradição pagã e não cristã. A tradição de adornar a árvore durante o solstício de inverno foi mantida ao longo dos séculos na Europa. A árvore de Natal, tal qual a conhecemos atualmente, teve origem na Alemanha, por volta do século XVI. Na tentativa de acabar com a crença dos povos pagãos, no início do século XVIII, o monge beneditino São Bonifácio cortou um pinheiro sagrado que os locais, né, o povo local, adoravam no alto de um monte. Sem sucesso na erradicação da crença, São Bonifácio decidiu então associar o formato triangular do pinheiro à Santíssima Trindade, suas folhas resistentes e perenes à eternidade de Cristo. Então a gente vê um sincretismo religioso entre o uso do pinheiro e as tradições cristãs, né? Essa união acabou aí acontecendo por causa do padre beneditino, do monge São Bonifácio, né? E a estrela que nós vemos no topo de toda a árvore natalina, né, já vem mais para o lado do cristianismo, né? Que a estrela representa simbolicamente o guia celeste dos 3 reis magos. Assim teriam sido guiados Gaspar, Baltazar e Melchior ao local do nascimento de Cristo, né, a estrela de Belém. No ano 5º a.C., documentos astronômicos indicam que teria ocorrido uma grande explosão estelar,
resultando uma grande luminosidade que permaneceu no céu por inúmeros dias, ocasionando a história da estrela de Belém como a estrela guia, né, dos 3 reis magos. Então a estrela que se usa... Engraçado, porque o pinheiro é de tradição nórdica, né, pagã. O uso de árvores em festividades também de tradição pagã, mas a estrela que nós vemos no topo do pinheiro já é o sincretismo com as tradições bíblicas, né? No caso, a estrela de Belém que guiou os 3 reis magos. Então a gente vê realmente... O Natal é puro resultado de sincretismo entre as festividades e simbolismos pagãos com as doutrinas e filosofias do cristianismo, né? Já os registros mais antigos dos primeiros presépios, agora vamos falar sobre os presépios, em escala reduzida nas igrejas, datam do ano de 1223, com Francisco de Assis. Ele teria produzido um presépio vivo, com personagens e animais em sua igreja em Greccio, na Itália. Os personagens reais que realizaram a encenação eram habitantes da própria aldeia, tradição que disseminou-se rapidamente. Engraçado, né? O primeiro presépio feito por Francisco de Assis era um presépio vivo, de pessoas vivas que posavam naquela posição tradicional do presépio, né? Alguns anos depois, por volta de 1810, os habitantes de Provença começaram a produzir os personagens folclóricos do presépio em massa de modelar, conhecidos como santons. O livro O Pequeno Mundo dos Santinhos de Provença possui cerca de 130 páginas com registros da coleção de santos confeccionados por Gilbert Orsini, um dos mais conhecidos mestres artesãos, ou seja, são as origens históricas do presépio. Ou seja, o presépio de origem cristã católica, né? Pura mix, né? Você tem árvores de Natal, né? Pinheiros, estrelas, presépios, e o mix vai acontecendo, esse sincretismo de folclores e religiões, né? Um outro elemento também bem conhecido do Natal são as guirlandas, né? Que adornam as portas e todos os lugares do tempo de Natal, né? A guirlanda, símbolo tradicional do Natal, é também conhecido como adorno de chamamento. Também muito utilizadas durante os solstícios de inverno. Aliás, o solstício de inverno, essa data do dia 25 de dezembro, é uma data a data do solstício de inverno, né? Essa data astronômica aí que acontece no dia 25 de dezembro nas regiões nórdicas. É uma tradição pagã também, as comemorações festivas durante essa data do solstício de inverno é uma origem pagã, né, de religiões pagãs, nórdicas principalmente. Então, também muito utilizadas durante o solstício de inverno como convite para a moradia dos deuses durante o inverno, as guirlandas eram símbolos de bênção dos ambientes, consideradas simbolicamente como adornos de chamamento. A tradição do uso de guirlandas permaneceu durante a Roma Antiga. Oferecer um ramo de plantas significava um voto à saúde. Ou seja, as guirlandas, como as conhecemos, né, que são colocadas nas portas, eram adornos de simpatia, né, para bons frutos e saúde, etc. e tal, e são usadas até hoje no Natal, mas não tem nada a ver com o cristianismo, é uma tradição também folclórica do paganismo, das religiões pagãs da Europa. E por fim, o maior ícone da tradição natalina, né, que é o Papai Noel. Da onde surge essa figura bizarra, né, uma figura fantástica, mítica, né? Não existe Papai Noel, não existe. Jesus Cristo existiu historicamente, nasceu, viveu e morreu na cruz. Papai Noel não, Papai Noel é uma fantasia criada de fato. Da onde veio esta figura que hoje em dia tem substituído a figura de Cristo durante o Natal, né? Mais importante do que o próprio Cristo. Quem é este Papai Noel, né? O maior ícone da tradição natalina, o Papai Noel também tem origens nórdicas. Os xamãs das aldeias vikings reuniam-se sobre o pinheiro e, acendendo velas sobre as árvores, eles ofereciam pedidos em seus rituais, desejando que a luz vencesse a escuridão. Após a escolha de um rapaz em rito de passagem, da adolescência para a idade adulta, o xamã mandava-o para a caça de um urso, símbolo da força viking. O escolhido ia então à caça do animal e se retornava, né, como mandava o ritual, deveria trajar sua pele.
Devido ao inverno rigoroso, era comum que os pelos do lado externo do corpo do urso fossem utilizados para aquecer o corpo do caçador. Assim, a capa vermelha do Papai Noel seria, na verdade, o lado interno do animal ferido. Ou seja, tirava-se a pele daquele urso e vestia-se, só que com a parte do pelo para dentro. E então a parte vermelha da carne do urso ficava exposta do lado de fora, originando essa cor avermelhada, né, da capa do Papai Noel. Ou seja, tradições nórdicas, vikings, não tem nenhuma relação também com o cristianismo, essa parte da capa do Papai Noel, né? É bem conhecida essa questão do rito de passagem da adolescência para a vida adulta e a morte de um urso, né, nas religiões vikings, e o uso dessa vestimenta com uma coloração vermelha. E aí une-se isso também à questão de São Nicolau, né? Que aí são os elementos cristãos, católicos, né? Porque nós temos ali uma Europa onde depois do século III da era cristã, quando Constantino e os concílios subsequentes, né, que oficializaram o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né? Nós temos aí o início da era cristã medieval, 1000 anos de Europa cristã, em conflito com as religiões pagãs que dominavam a Europa, né? Você tem uma nova religião ascendendo, que é o cristianismo, e vai ser adotada pelos grandes imperadores, como Carlos Magno, Justiniano, que foram imperadores bárbaros, no entanto cristãos, né? A Europa vai sendo cristianizada, e os povos pagãos, existe esse conflito e ao mesmo tempo um sincretismo, né? Você vai juntando os folclores pagãos com o cristianismo, isso tudo dentro de um processo histórico natural, né, de união, de sincretismo. Então agora vamos ver um elemento cristão, que é São Nicolau, né, nascido em Pátara, ou Patara, não tenho certeza, na Ásia Menor. O bispo Nicolau foi santificado após várias lendas e milagres, e sua fama de generosidade com as crianças terem sido a ele atribuídos. A uma delas lhe deve o mito de distribuidor de presentes. Sua figura foi então relacionada com as crianças, para a qual ele deixava presentes, vestido de bispo e montado em um burro. Essa é a figura de São Nicolau, né? Aqui nós temos uma ilustração de Thomas Nast, que ajudou a modernizar a imagem de Papai Noel, uma figura de 1881, né? Já com aquela característica já do Noel, né? E mais abaixo agora eu mostro para vocês a ilustração do Papai Noel para a campanha da Coca-Cola, do famoso artista Haddon Sandblom, que foi o artista contratado pela Coca-Cola, responsável por quase todos os desenhos que tornaram icônico, né, a figura do Papai Noel, esse artista Haddon Sandblom. Ao longo do século XIX, a imagem de Papai Noel foi representada de diferentes formas, com diferentes tamanhos, vestimentas e expressões. Pouco a pouco foi adquirindo estatura, barriga, mandíbula, barba e bigode branco. Aparece no Polo Norte, né, rodeado de complementos como o abeto e o visco. Com a chegada da cromolitografia, ou seja, litografia em cores, em 1837, suas roupas foram coloridas com um vermelho brilhante. Em 1931, a Coca-Cola encomendou ao artista Haddon Sandblom a remodelação da figura do Papai Noel, que o tornou ainda mais verossímil. Para a recriação do Papai Noel, Sandblom teria se inspirado no amigo Lou Prentice, um vendedor aposentado. A partir de então, a imagem do Papai Noel se consolidou tal a qual a conhecemos hoje, né, atualmente. Ou seja, é essa figura que nós temos aqui do Papai Noel, né? Patrocinada pela Coca-Cola, né? A figura final do Papai Noel é basicamente fruto dos investimentos da Coca-Cola, né? Então nós temos aí basicamente a maioria dos elementos que compõem o clima natalino, né? Esse clima nórdico, com pinheiros, com enfeites, com guirlandas, com Papai Noel, com renas, duendes, esse clima mágico do Natal, né? É fruto, na verdade, das tradições pagãs que perduraram na Europa durante a ascensão do cristianismo, né? O dia 25 de dezembro ele comemora o nascimento de Jesus Cristo, e não essa parafernália pagã toda que foi se agregando com o passar do tempo.
Na verdade, o Natal, ele de fato, né, oficialmente, o Natal é o quê? É a festa de comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Esse agregado de folclores pagãos nórdicos, isso foi se agregando depois, dando formato a esse Natal que nós temos hoje em dia. Mas de maneira nenhuma nós devemos colocar isso acima do nascimento de Cristo. As pessoas têm sempre que ter em mente que dia 25 de dezembro é a data simbólica, claro que é simbólica porque Jesus Cristo não nasceu de fato no dia 25 de dezembro. Essa data é já a própria data 25 de dezembro é um sincretismo, já é uma construção que aconteceu ali por volta do terceiro para o quarto século na era cristã, com os concílios que oficializaram, né, com Constantino também, que se oficializou o cristianismo como religião imperial de Roma. Nós vemos ali o sincretismo entre o Sol Invictus, que era a religião pagã de Roma, e a nascente religião cristã, né? No momento em que se oficializa, em que se institucionaliza o cristianismo como uma religião oficial do império, né, é que necessita ali de hierarquias, de símbolos, de dias festivos, de datas, de nomes, né, uma institucionalização de uma religião primitiva que era o cristianismo, uma religião jogada de qualquer jeito. Ali não, quando se traz ao concílio de Nicéia, por exemplo, quando Constantino oficializa, é necessário normatizar o cristianismo. E ali se deu datas, fundiram-se datas, né, entre o paganismo e o cristianismo, fundiram-se datas, inclusive o dia 25 de dezembro, que era comemorado nas tradições pagãs, inclusive Roma pagã, né, era comemorado o solstício de inverno. Era o dia 25 de dezembro, era a data festiva de adoração ao Deus Sol, né, o Sol Invictus. E isso acaba sendo unido ao cristianismo com a data do nascimento de Cristo. Então Cristo, simbolicamente, a gente sabe que não é essa data, mas é simbólico. É uma data onde as pessoas se reúnem para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, isso é o que interessa. Isso é o centro do cristianismo, é o que tem que ser, nunca pode ser perdido. A árvore de Natal pode ir e vir, as guirlandas, os Papai Noel, tudo isso daí é supérfluo, na verdade. O que interessa para o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. E isso está se perdendo. Essa é a minha crítica, eu deixo para finalizar esse vídeo aqui, eu deixo essa crítica. O verdadeiro propósito do Natal se perdeu, que é comemorar o nascimento de Jesus Cristo, se perdeu totalmente num mafuá de folclores e patrocínios de Coca-Cola e sei lá mais o que. Cria-se um folclore moderno, né, contemporâneo, que é esse Papai Noel gordinho que já vem no carro da Coca-Cola com gnomos e renas e na chaminé. Isso tudo de fato é um folclore nórdico que é bonitinho, é interessante, é legal, mas não é o que interessa. O que interessa é o nascimento de Jesus Cristo. Então os pais, a sociedade, nós temos que nos preocupar com isso e manter essa data festiva. Porque se o cristianismo já está quase sendo extinto da humanidade, pelo menos essa data se mantenha, né? Porque o Natal sempre vai existir. Como é que se faz para você detonar de vez o cristianismo? É você tirar o símbolo de Cristo dessa data, porque você pode eliminar o cristianismo. É o que os caras estão fazendo hoje em dia, né? Abomina a igreja católica, abomina o mundo evangélico, abomina toda a realidade cristã. Você pode extinguir o cristianismo, mas o Natal você não vai extinguir. Então o que os caras estão fazendo? Eles estão substituindo a figura do Papai Noel e todo esse universo mágico de árvores de natais e presentes pelo substituindo, né, o Jesus Cristo por isso tudo. Então não há como apagar o nascimento, não há como apagar o Natal. Essa festa ela vai haver durante toda a história da humanidade. Você não tem como eliminar uma festa anual consolidada já no mundo ocidental. Mas se você tem como realmente tirar o vínculo cristão e deixar uma festa totalmente pagã voltada para o Papai Noel, né? Inclusive as crianças hoje em dia é isso que fazem. Natal é data de receber presentes e de esperar o Papai Noel descer pela chaminé. E Jesus Cristo que vai sendo apagado, né? Esquecido, né? Pela nossa sociedade contemporânea. Então vamos nos ater a isso e sempre relembrar que todo final de ano nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo e não a vinda do Papai Noel e suas renas encantadas e duendes, etc e tal, né? Um abraço a todos.
Neste universo, tão infinito quanto são nossos pensamentos, em um mar de visões de mundo e complexas teorias, na vasta complexidade que é o conhecimento, existe algo que é mais essencial do que qualquer teoria filosófica, mais profundo que qualquer segredo hermético, mais puro do que toda forma sutil de espiritualidade, mais verdadeiro que a soma de todas as verdades, mais extenso do que qualquer medida, eterno muito mais que os limites do tempo e espaço, incalculável pela matemática, incompreensível pela ciência, inaudível, invisível, imperceptível aos olhos da ignorância, mas reconhecível pelo coração dos puros, quente como o calor do sangue que se derrama em sacrifício pelo amor incondicional ao outro. Nele está contido o mistério dos mistérios, a verdade das verdades, o suspiro final de todo aquele que anseia pelo amor e por ser amado, por compreender e ser compreendido. É o sentido último de todas as coisas, é a resposta final para todas as perguntas já feitas, é a verdadeira senda, a verdadeira evolução, pois nele está contido o suprassumo de todas as expectativas. Não há outra passagem senão por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aquele que foi humilhado, espancado, mutilado, torturado, cuspido, difamado, crucificado e transpassado por lança, mas que em seu último suspiro disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Sim, aquele que amou seus inimigos, se compadeceu pelos miseráveis, perdoou os pecadores e tomou sobre si todos os males do homem, toda a sujeira do mundo, todos os vícios, toda a maldade e todo o sofrimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.